Você passa por um semáforo. Um mendigo bate na sua janela. Em 3 segundos, sem dados, sem argumentação sofisticada, ele faz você se sentir culpado, generoso, ou, pelo menos, considerar abrir a carteira. Enquanto isso, grandes marcas gastam milhões em publicidade para conseguir a mesma coisa. Influenciadores com milhões de seguidores fazem lives inteiras e ninguém se move. Mas um homem com os olhos vermelhos, tremendo a voz, dizendo "não comi desde ontem", consegue o que nenhuma estratégia de marketing consegue. A pergunta que ninguém faz é: por que funciona? Platão diria que o mendigo acessa a verdade emocional que a propaganda ignora. Ele não vende ilusão. Ele mostra a realidade crua. Enquanto isso, a psicologia moderna explica que a persuasão real não vem de argumentos racionais, mas de vulnerabilidade autêntica. O mendigo não tem filtro, não tem marca, não tem estratégia de marketing. Ele só tem desespero genuíno, e é exatamente isso que quebra todas as defesas racionais que você construiu ao longo da vida. A ironia mais brutal? As pessoas mais pobres do mundo dominam a ferramenta mais valiosa da comunicação humana, a persuasão pura, sem artifício. Vivemos numa era de persuasão industrial em escala nunca vista. Algoritmos rastreiam seus cliques. Psicólogos comportamentais desenham interfaces para viciar você. Bilhões são gastos em A/B testing de cores de botões, em estudos de neuroimagem para descobrir qual palavra ativa seu córtex pré-frontal. E mesmo assim, nada persuade como a vulnerabilidade crua. Quando Aristóteles escreveu sobre retórica há 2.300 anos, identificou 3 pilares fundamentais: ethos, credibilidade; pathos, emoção; e logos, lógica. A maioria das pessoas pensa que logos é o mais poderoso, que a razão vence, que argumentos bem construídos mudam mentes. Errado. Completamente errado. A neurociência moderna destruiu essa ilusão. O cérebro emocional toma decisões primeiro. O cérebro racional vem depois, racionalizando o que o emocional já decidiu. Você não decide comprar porque o argumento é lógico. Você compra porque sente que deve comprar. Depois, seu cérebro inventa razões lógicas para justificar. O segredo que ninguém quer admitir: vulnerabilidade não ativa seu detector de bullshit. Vulnerabilidade desativa-o completamente. Porque vulnerabilidade é verdade sem filtro, sem performance, sem agenda. Um executivo bem vestido tem motivo para mentir: lucro, comissão, status. Um mendigo pedindo moeda tem apenas necessidade. Não há camada oculta. Não há agenda corporativa. Não há plano de longo prazo para lucrar com você. Isso cria uma assimetria psicológica brutal que nenhuma quantidade de treinamento em vendas consegue replicar. 2 cenários acontecem no mesmo semáforo no mesmo dia. Cenário A: executivo. PowerPoint na janela. Estatísticas: 97% das pessoas que não têm seguro sofrem perdas financeiras. Ele cita estudos. Fala sobre taxas competitivas. Oferece desconto por tempo limitado. Urgência clássica. Sua roupa é cara. Seu sorriso é ensaiado. Ele fala com a confiança de alguém que já convenceu 1000 pessoas. Resultado: você fecha a janela. Ou ouve educadamente e depois ignora completamente. Cenário B: mendigo. Sem roteiro, sem performance, apenas: desculpa incomodar, não comi desde ontem, qualquer coisa ajuda. Tremor na voz. Evita contato visual, vergonha genuína. Parece envergonhado de estar ali. Resultado: você sente algo. Pode ser culpa, pode ser empatia, pode ser incômodo, mas você sente. E muitas vezes você abre a carteira. O que aconteceu aqui? O executivo tinha todos os elementos da persuasão racional: dados, credibilidade, ethos, urgência, estrutura lógica, mas falhou miseravelmente. O mendigo tinha nenhum dos elementos racionais. Sem dados, sem credibilidade formal, sem estratégia, sem urgência artificial. E funcionou. Há um experimento clássico em psicologia social que ilustra isso perfeitamente. 2 pesquisadores oferecem um produto para venda. Um deles é carismático, confiante, bem vestido. O outro é nervoso, gagueja, parece inseguro. Qual vende mais? O confiante, óbvio.
Mas então, os pesquisadores fazem uma mudança crucial. Eles contam aos participantes que o executivo confiante é um ator treinado que está usando técnicas de persuasão deliberadas. E que o nervoso é uma pessoa real, sem treinamento em vendas. Resultado final: o nervoso vende mais. Por quê? Porque uma vez que você sabe que alguém está tentando deliberadamente persuadi-lo, suas defesas racionais se ativam. Você fica cético. Você procura por furos no argumento. Você questiona a motivação por trás das palavras. Mas vulnerabilidade não ativa esse mecanismo de defesa. Vulnerabilidade o desativa completamente, porque vulnerabilidade é verdade. E verdade não precisa ser defendida, ela só é. Platão e a caverna. Há mais de 2000 anos, Platão descreveu um cenário que é exatamente o que estamos discutindo. Ele imaginou prisioneiros acorrentados em uma caverna, vendo apenas sombras na parede. Essas sombras são tudo que eles conhecem como realidade. Eles conversam sobre as sombras, debatem sobre elas, constroem teorias sobre elas. Mas as sombras são ilusões. Elas são projeções de objetos reais que estão atrás deles, iluminados por uma fogueira. Um dia, um prisioneiro consegue se soltar. Ele se vira e vê a fogueira. A verdade o machuca. A luz é dolorosa para os olhos acostumados à escuridão. Ele sai da caverna, vê o mundo real, vê o sol. Quando volta para contar aos outros prisioneiros, ninguém acredita nele. Os outros prisioneiros o ridicularizam. Ele parece louco. O que Platão estava descrevendo era exatamente isto: a dificuldade de comunicar verdade em um mundo de ilusões. E aqui está o insight profundo. O prisioneiro que viu a verdade é vulnerável aos olhos dos outros. Ele não tem a confiança performática do executivo. Ele está confuso porque acabou de descobrir que tudo o que sabia era falso. Ele não consegue fingir que as sombras ainda fazem sentido. Mas é exatamente essa vulnerabilidade que faz as pessoas sentirem que ele está falando a verdade. O mendigo é o prisioneiro que saiu da caverna. Ele viu a realidade crua da pobreza, do sofrimento, da falta. E quando ele pede, ele não está performando. Ele está comunicando uma verdade que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. A neurociência confirma. Há um circuito neuronal chamado sistema espelho. Quando você vê vulnerabilidade, você literalmente sente o que a outra pessoa sente. Se alguém chora perto de você, sua amígdala, o centro emocional do seu cérebro, se ativa também. Você não escolhe isso. Não é racional. É biologia pura. Um mendigo pedindo ativa esse sistema espelho de forma imediata e irresistível. Porque a vulnerabilidade é contagiosa emocionalmente. Um executivo vendendo seguro não ativa esse sistema, porque ele está bloqueando vulnerabilidade com confiança performática. A hierarquia real de persuasão, do mais ao menos efetivo. Vulnerabilidade autêntica, verdade sem máscara. Emoção pura, medo, tristeza, alegria genuína. Histórias e narrativas, que ativam emoção indiretamente. Autoridade percebida. Status, credibilidade formal. Dados e lógica, o último recurso menos efetivo. Observe onde a maioria das marcas investe. Em dados e lógica. Elas têm tudo de trás para frente. O mendigo está no topo da pirâmide. E nem sabe. Você entrou neste vídeo com uma pergunta simples. Por que um mendigo consegue persuadir você em 3 segundos, enquanto bilhões em publicidade falham? A resposta não é complicada. É apenas profunda. É porque você não é tão racional quanto pensa. É porque seu cérebro toma decisões emocionais primeiro e depois inventa histórias para justificar. É porque vulnerabilidade ativa um circuito neural que nenhuma quantidade de dados consegue ativar. É porque Platão estava certo. A maioria das pessoas vive em ilusão. E quando alguém sai da ilusão e fala a verdade, você sente isso no seu corpo. Seu sistema espelho neuronal se ativa. Você sente a verdade. A maior especialidade em persuasão do mundo não é um skill que você aprende em um curso online. Não é um framework que você encontra em um livro de negócios. É a ausência de poder. É a honestidade radical. É estar tão desesperado pela verdade que você para de tentar parecer algo que não é. E paradoxalmente, é exatamente quando você para de tentar persuadir que você se torna irresistível. O mendigo entendeu isso, talvez sem palavras, talvez apenas por sobrevivência,
Mas ele entendeu e agora você também entende. A pergunta que fica então, aqui está a pergunta final que este vídeo deixa com você. Se vulnerabilidade e honestidade são tão poderosas, por que você ainda está tentando manter sua máscara? Por que ainda está performando? Por que ainda está tentando parecer mais confiante, mais bem-sucedido, mais certo do que realmente é? Porque se o mendigo com nada consegue persuadir com honestidade, imagina o que você conseguiria com honestidade e ainda tendo algo a oferecer? Talvez a maior lição aqui não seja sobre como persuadir outros. Talvez seja sobre como parar de se persuadir de que você precisa ser alguém que não é.